Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas do Palmeiras. Palmeiras campeão paulista mais uma vez, tricampeão paulista. E, se eu não me engano, as 3 vezes o Palmeiras saiu atrás no placar, hein? As 3 vezes ficou muito complicado. O Verdão foi lá e fez o que era necessário, né? Fez o que era necessário para buscar o título, buscou o título. Tricampeão agora é focar na temporada 2024. Vai ser muito longa, vai ser uma das mais difíceis, pelo menos teoricamente, que eu já vi. Vai ser uma temporada muito complicada para todo mundo aí, né, pessoal? Acho que não vai ser mole para ninguém não, mas o Palmeiras é um dos favoritos aos títulos, porque é um time muito consistente defensivamente, então nem se fala. Vai dar trabalho para geral aí, muita gente vai ficar com medo de enfrentar esse time do Abel Ferreira. Deixa aquele like se ainda não é inscrito, dá essa força pra gente, se inscreva no canal, quero estar deixando os créditos aos canais ESPN e vamos juntos assistir esse vídeo, tá muito top, vale a pena ver até o final, hein? O Palmeiras acaba de se sagrar tricampeão paulista. Vitória no Allianz Parque por 2-0 contra o Santos. Os gols alviverdes marcaram Rafael Veiga de pênalti no primeiro tempo, Aníbal Moreno na etapa final depois de toque de cabeça do Flaco Lopes, argentinos trabalhando na linha de frente. Terceira vez que o Abel se sagra campeão paulista com o Palmeiras e com o mesmo desfecho, com o Palmeiras perdendo o jogo de ida e revertendo a derrota dentro de casa no Allianz Parque. Só para lembrar as outras conquistas, contra o São Paulo, chegou a tomar 3-1 na ida, fez 4-0 na volta. Contra o Água Santa na temporada passada, perdeu no jogo de ida, fez 4-0 na volta. Agora um placar um pouco mais modesto, mas no agregado 2-1 para o Palmeiras. Verdão que chega dessa maneira a 24 taças estaduais, 6 a menos do que o Corinthians. Só para lembrar que a diferença já chegou a ser de 9 e está diminuindo com essa série recente de Abel Ferreira e Companhia Limitada. O Santos tem 22 taças, o São Paulo 21, o Peixe que não vence desde 2016. Queria contar a respeito dos prêmios. Palmeiras vai ter direito ao maior prêmio pelo título estadual. Nenhuma outra federação vai pagar tanto quanto a Federação Paulista, 5 milhões de reais. Mas não para por aí. Palmeiras também não tem no seu contrato com a Crefisa uma série de bônus por títulos. O do Paulistão vale 4 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras terá direito a 9 milhões pela conquista. É importante contar que esses 4 milhões da Crefisa devem ser utilizados para abater a dívida que o Verdão tem com a principal patrocinadora, dívida que já chegou perto de 200 milhões de reais e tinha no último balanço divulgado pelo Palmeiras um valor de 21 milhões. Com menos 4, estamos falando de 17 milhões de reais. Palmeiras muito perto de quitar suas pendências com Leila Pereira. E você, o que entende sobre o Palmeiras campeão? Deu a lógica? Era algo esperado? Era algo natural? O Santos surpreendeu por ter sido rebaixado no Brasileiro do ano passado, ter feito toda uma remontagem de elenco? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Aí o Alves, que é jornalista, sobre esse período do Abel no Palmeiras, desde que ele chegou, 10 títulos, como falamos aqui. O São Paulo, Corinthians e o Santos, somados nesse período, ganharam 3. Todos do São Paulo, né? Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. E desses 3 que o São Paulo ganhou, 2 foram em finais com o Palmeiras, né? Da Supercopa e do Paulista. E na Copa do Brasil que ganhou, tirou o Palmeiras no meio do caminho também. Assim, é uma hegemonia assim, muito forte, né? Quando não ganha, tá ali, né? Quando os rivais conseguiram ganhar, e só o São Paulo ganhou nesse período, 2 finais dos 3 que o São Paulo ganhou com o Palmeiras. E uma delas, o São Paulo tirou o Palmeiras antes, né? E vocês já pararam para pensar que as últimas 3 derrotas do Palmeiras em campeonatos paulistas foram nos primeiros 3 jogos da final? Da final, Perdeu para o São Paulo no Morumbi, 3-1, reverteu no Allianz Parque, 4-0. Perdeu para o Água Santa, dividido aí pela Libertadores, perdeu por 2-1 na Arena Barueri, reverteu 4-0. E agora contra o Santos, perdeu por 1-0 na Vila Belmiro e agora reverteu, 2-0. São as 3 derrotas em 3 anos. São as 3 derrotas do Palmeiras no Campeonato Paulista em 3 anos. E a gente está falando do Abel Ferreira, que alcançou o Oswaldo Brandão no topo, né, dos técnicos mais vencedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá ali, ó. Abel Ferreira, 10 títulos, Oswaldo Brandão, 10 títulos. 2 Libertadores para o Abel Ferreira, uma Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, 3 paulistas. Tá aí, Flávio, o Abel Ferreira alcançando o Oswaldo Brandão, é o maior técnico. A gente já pode reviver, eu vou reviver esse debate aqui. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, já é o maior técnico da história do Verdão? Flávio Prado, Vampeta, Piperno e Bruno.
Não coloco assim, mas ele está no topo, até pelo que você colocou e tal. E tem uma coisa que... Olha só, o Palmeiras ele tem uma hegemonia absurda por esses números colocados pelo Bruno, e a tendência é que isso continue assim por um bom tempo. Por quê? Você olha o São Paulo, Corinthians e o Santos. Será que a curto prazo eles conseguem brigar com o Palmeiras? Vou melhorar. A médio prazo eles conseguem alcançar o Palmeiras? Se o Palmeiras parar hoje, o Palmeiras não faz mais nada. Ele fica do jeito que está. Quanto tempo o Corinthians vai demorar para chegar no estágio que o Palmeiras está hoje? O Santos, o São Paulo. Então, essa suprema... Só que o Palmeiras não vai ficar parado. Ele continua trabalhando, ele continua se repondo, ele continua se refazendo. Então o Palmeiras ele tem uma estrutura montada, ele continua se aperfeiçoando, ele continua melhorando, ele continua repondo peças de uma maneira tranquila, sem grandes contratações, sem gastar uma fortuna, sem gastar mais do que pode. Continua equilibrado, continua com um projeto de trabalho, continua botando os meninos da base, assim, fazendo uma série de situações. E os outros continuam dando tiro para todo lado, no desespero total. Então é uma hegemonia que existe e que tende a ser cada vez maior. Quando essa história do Abel, ele não tem nada a ver com isso, óbvio. Mas quando o Brandão disputava, ele tinha mais competitividade. Sabe? A culpa não é do Abel. Não é mesmo, tá certo. Ok, o que ele está disputando, ele está fazendo muito bem o papel dele. O Brandão, quando ele jogava títulos, era contra o Santos, do Pelé. Né? São Paulo não era tão partícipe nem o Corinthians, mas tinha times tipo um Botafogo de Garrincha, era mais equilibrado, Pedro, isso é que eu quero dizer. Hoje o Palmeiras sobra em São Paulo de uma maneira muito, mas assim, absurda, não tem segundo lugar. Esses números mostram tudo. 10 títulos do Palmeiras, os 3 somados dão 3, 1/3, e dos 3 é o mesmo. E você não vê perspectiva, não tem perspectiva. O Palmeiras está entrando, nada, o Hendrick vai sair. O Palmeiras vai cair de produção um pouquinho, vai perder o seu jogador de enorme talento. Vai contratar alguém do nível do Hendrick? Não. E vai continuar sobrando. Aqui em São Paulo vai continuar sobrando. Vai ser pleiteante do Brasileiro, da Libertadores. Então o Palmeiras hoje está no estágio de organização, esse é o ponto, que ele sobra com relação aos outros. Ele sobra. Se ele... Olha... Só se o Palmeiras ficar sozinho, porque os outros não têm capacidade para chegar onde Por exemplo, o Aníbal Moreno foi contratado por quanto, Perna? Qual foi o valor? O Aníbal acho que foi por 6 milhões de dólares, né? 16 milhões de reais, mais ou menos? Isso? Não, 6 milhões de dólares dá 35 milhões. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Já está quase pago aí. Pois é. O Richard Rios. O Richard Rios já está pago. 6 milhões de reais o Richard Rios. Já está pago. Reais, né? Um pouco mais de 1 milhão de euros. Richard Rios foi já campeão brasileiro, campeão paulista, o Aníbal Moreno chegou. Aí você pega na história do clube. É o primeiro tricampeonato do clube centenário. Quando foi quando era palestra. Isso tudo quando é pra história. Claro. E quanto não vale com o gol do Aníbal Moreno sendo campeão? Verdade. O Rômulo, que foi o gasto do Palmeiras esse ano, o Abel já falou, não adianta ficar correndo que não pode não ninguém. Time pequeno, não adianta vir correndo querer fazer o básico que eu não vou contratar mais de time. Quanto custou o Rômulo, alguém sabe? 6 milhões de reais. Também 6 milhões de reais. Esse já tá pago. Então, o Rômulo... Esse, se não der certo no Palmeiras, tem um monte de gente que já quer. O Rômulo, 6 milhões de reais e o Aníbal, 6 milhões de dólares. Não, e o Richard Rios? 1 milhão, se eu não me engano. 6 milhões de reais. Também, 1 milhão. Gente do céu, isso aí, no futebol, é dinheiro de gastar em boteco. De final de... É dinheiro de o negócio à noite lá, você vai muito. Não. Eu sou um pacato cidadão, Flávio. Não, mas entendeu? É dinheiro que você gasta em fim de semana com os amigos. E o Palmeiras traz jogadores desse esporte sem grandes. Vai agora, o que vai acontecer? Vai se achar alguém pro lugar do Hendrick, talvez faça uma adaptação, metendo o Rômulo no time, fixando o Luiz Guilherme um pouco. É diferente, mas vai conseguindo fazer. O Flaco, que era uma dúvida, hoje já é uma realidade. Tem o Rony, tem o Dudu voltando ainda. Tem o Rony e o Dudu voltando, exatamente. Então, gente, o Palmeiras está sobrando muito, tá, sabe? E não tem jeito. Não tem. Você vê no Rio, por exemplo, você vê o Flamengo. Ainda de vez em quando o Fluminense dá um tirinho, ganha uma Libertadores e tal, mas você sabe que é mais uma coisa, uma condição específica de um trabalho de um treinador. E um momento ruim do Palmeiras e do Flamengo, do que propriamente uma consistência. Vasco e Botafogo não brigam. Né? Aí você olha o Atlético Mineiro, será que ele vai ser consistente? Não tem ninguém. No Sul, será que o Inter, com essa grana toda que ele gastou, ele vai transformar isso em time?
e brigar pelo título. O Palmeiras, ele tá sempre lá, ele tá muito sossegado. Muito. O Flamengo faz um baita rolo com treinador e vira e mexe. Parece que agora se acertou com o Tite. Então, esse tipo de coisa que o Palmeiras, ele tá sobrando muito. Tá muito à frente dos outros. É como se ele jogasse sozinho. E aí, mérito do Palmeiras, obviamente. E culpa do... Mas mérito do Palmeiras. Não estou desmerecendo. Ao contrário, estou enaltecendo. Ele vai continuar fazendo isso. Eu acho que... E tem mais uma coisa. Eu acho que o Abel... Além de eu achar que ele melhora alguns jogadores que já estavam lá e tal, isso para mim é uma grande virtude que ele tem. Eles erraram contratações em 22, mas fora isso, eles acertaram muito também. O Murilo, foram achar lá no Lokomotiv. Sim. O próprio Richard Rios. Então... O Piquerez foi uma boa reposição. O Piquerez foi uma ótima reposição. O Mina, né, que não foi pouca coisa. Quando o Mina saiu, pô, que dificuldade. Ele repôs, né? O Vinha, perdão. Então, eu acho que eles têm trabalhado muito bem em relação a isso. Eu acho que aí tem uma outra grande virtude. Tem uma coisa também que eu queria falar. Hoje eu comentava com o Bruno a respeito desse tema. Eu não sou daqueles, né, Abelzete e tal, até bato bastante, mas ele tem uma segurada no comportamento também, aí tá tudo certo. E não foi por minha causa, por causa dele, é óbvio, né? Não tenho esse poder, nem tenho pretensão. Mas também não vou bater de graça. Ele melhorou naquilo que eu contestava, que era aquela que ficava enchendo o saco e tal. Ele hoje é um treinador como qualquer outro, não quer. A gente nota que ele faz o que os outros fazem. Eu esperava, talvez, no primeiro jogo, um resultado diferente. Ao contrário de muita gente que dizia que já esperava uma vitória do Santos em casa. Hoje, prof, talvez o jogo tenha sido mais aberto do que se imaginava? Ou isso só acontece a partir do momento do gol? Eu acho que é a partir do momento do gol. Agora, a gente precisa lembrar também que o Palmeiras já vinha de um jogo ruim contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, o Palmeiras tira um coelho da cartola, porque tem um jogador diferente de tudo no Brasil, né? Que, aliás, já está indo embora, despediu-se hoje do Paulistão. Ai, que dó. Paulistão, ele não joga mais. E tudo isso não é demérito. A gente está falando do trabalho do Palmeiras, e já que é campeonato paulista, e a mesma análise a gente pode fazer para o Galo em relação ao Cruzeiro, para o Flamengo em relação aos seus rivais do Rio. É uma continuidade de um trabalho muito consistente. Quem são os rivais do Palmeiras? Um time que está contestando o seu técnico, de uma maneira muito forte, depois de ter começado o ano bem. Um outro que está reconstruindo e até meio insatisfeito com a sua reconstrução, a torcida, insatisfeita com a diretoria. E o Santos, esse sim, eu acho que tem um mérito. O Santos acaba de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro e acaba de fazer uma final em que competiu até o último lance com uma cabeçada do Gil numa cobrança do escanteio. Parece pouco. Agora, justamente os problemas do Carille são aqueles problemas que o Abel hoje não tem. Hoje, o Carille teve que escalar o Morelos no começo, porque ele sabia que não podia contar com o Forte no jogo inteiro. É um cobertor muito curto. O Abel também tinha reclamado de cobertores curtos nas últimas 2 temporadas, principalmente na perda da última Libertadores, mas é outra diferença. Né? Claro. É um outro nível, não só dos jogadores que ele recupera. Você veja o caso do Flaco Lopes. O Flaco Lopes acaba como artilheiro do campeonato e ainda dando assistência para o gol do título. Muita gente fala que o cara com o pé não joga nada, né? Eu ouvi muita gente falar isso. A torcida do Palmeiras, essas verdades definitivas. Hoje deu uma cobrada ali no Flaco. Então, mas tudo bem, é cobrado e ele está respondendo. Ele teve com o pé do River Plate. E o Abel falou, não, ele vai ficar porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu vi torcedor pedindo para tirar o Everton. A partida que o Everton fez hoje. Então, por isso que eu tô falando, eu respeito muito o torcedor, ele que paga nossas contas, mas com todo respeito. O palmeirense, em geral, falava de medo de pênaltis hoje, por não confiar no Everton. Isso é um absurdo. Mas o torcedor é passional, ele tem um outro tipo de análise. Mas é uma análise muito presente, não é um ou outro torcedor. É uma análise geral que não deveria ser assim. E não é depois do jogo, é 2 dias depois. E hoje era antes do jogo. Era antes. E o santista, por sua vez, também não confia no João Paulo dos pênaltis. Apesar do João Paulo ter classificado o Santos contra a Portuguesa. São Paulo que fez um gol semana passada numa bola de perigo do Palmeiras. Hoje, é complicado o que o Renatinho falou. Neste lance aí... Eu acho que tem uma falha dos dois. Resolve logo, não dá. O segundo lance. Um deixa pro outro, daqui a pouco a falha é mais diferente.
Não, por isso que quando eu começo a falar do lance... Eu concordo com você. Daqui a pouco a gente olha os dois lances, né? Esse que foi marcado e o que não foi marcado. A gente vai já debater, mas eu peguei uma frase do Pedro aqui que me interessou. Hoje foi a noite de redenção, não sei se foi essa palavra que você usou, do Everton. Eu junto um outro jogador aí que há tempos eu não vi uma partida tão convincente, que é o Piquerez. Estava sendo cobrado e eu acho que são dois jogadores que hoje mostram, não, é isso aqui que a gente pode oferecer para o Palmeiras. Eu não falei exatamente de redenção, mas talvez uma boa resposta para quem, como o Renatinho disse, né? Numa pequena amostragem de início de temporada que todo mundo vai oscilar, vai demorar a retomar. Início de temporada é muito raro você ver alguém que você peça numa análise, Renato, não, o auge desse aqui foi entre janeiro e fevereiro. Não, ele vai maturando. A questão é que nessa oscilação também não vi nada tão absurdo assim. Eu vi falhas e tá tudo bem. Tá tudo bem que outros goleiros que hoje estão em seleção, hoje são convocados, foram questionados. Eu acho que sim, é importante para a gente não esquecer quem são o Everton e Piquerez. Acho que o Piquerez também, ele não está repetindo, não é a atuação de hoje, a atuação do Piquerez hoje para mim é boa, mas talvez aquilo que a gente se acostumou, ficou na retina, que é um lateral que vai te entregar muito bem. Em qualquer setor do campo. Se ele tiver que baixar, se ele tiver que chegar para criar, se ele tiver que fazer outra função, ele está sempre te entregando com uma regularidade que você até se assusta quando ele não vai bem. Ele está sempre indo bem. Fechamos que preferimos ele nessa função de hoje? Eu prefiro ele mais preso. Acho que ele é um lateral com característica... Apesar de ele não ser um cara que tecnicamente seja ruim, eu acho que ele é melhor construindo, acho que ele é melhor na retaguarda. Exato. Só que às vezes é o que a gente falava, o Marra falava de variação. O Palmeiras hoje, você vai enfrentar o Palmeiras, você não sabe quem que vai abrir o campo pelo lado direito e quem que vai vir para a zaga. Aí você ficou olhando o Piquerez na contenção, né? Sim. Aí quem aparece para resolver a bola que o Endrick rouba, depois vai na direita, corta pro lado, corta pro... Só isso. É uma bola que o Endrick essa rouba, mas aquela bola não existe, né, gente? Aquela bola não existe. Em condições normais, era o Rainer que estava com a bola, o corredor fechou. Sim. Você não tem que bater cabeça com o corredor. Reinicia a jogada. É claro que o Endrick não tem absolutamente culpa disso. Ele percebeu, opa, para onde esse cara tá indo? Eu vou aqui, vou roubar. Mas aquilo em condições normais não pode acontecer. Não, e como rouba, que é o que a gente vai falar. Quem é o Endrick, o que ele está mirando para a carreira, o que é a final de hoje, qual era a minutagem ali do jogo. Todo mundo já sabe que em algum momento ia ter que ser sacado. Sim, que ele onde ele estava naquele momento do campo. Ele que já tinha brigado pela bola do primeiro gol, vai brigar pela bola do segundo gol, porque aí depois vai todo mundo olhar, pô, mas ele não deu gol e não fez assistência nessa final aqui, dessa conta. Então você não viu o jogo, entendeu? O que faz o Endrick hoje mostra muito isso, para parar um pouco, nossa, aquela final, mas quando era para ele decidir contra o Santos em casa, e não vi gol, não vi assistência. E não é assim. É olhar esse menino hoje, mais uma vez. Eu acho que, até entendendo como esse segundo assunto veio, né? Se a gente volta no tempo, nos últimos títulos, o Santos deu muito mais trabalho. Sim. O Santos fez fez um 1-0 e fez um 2-0, sofreu um 2-0, mas em algum momento você percebia o Santos dando tudo e mais um pouco em campo e o Palmeiras tendo... O professor Celso Zé falou, teve uma bola com o Gil no último minuto que ali era gol. O Santos, eu entendo que Campeonato Brasileiro de Série B é bem diferente. O Campeonato Brasileiro de Série B, o Santos vai ter que abrir defesas que não precisam abrir no Campeonato Paulista, porque o Santos foi atacado no Campeonato Paulista. Sim. Na Série B ele vai ter que atacar e vai ter que abrir defesas que vão jogar em bloco baixo e que vão... O jogo vai ficar mais físico ainda. Isso. Vai ter mais... confronto, mais gramados ruins, por incrível que pareça. O problema é seu, né, Santos? O problema é seu. No Campeonato Paulista isso não aconteceu. Mas hoje, o Santos, em vários momentos, também entendo que foi diferente do jogo da Vila Belmiro e eu não esperava que fosse igual. O Santos mostrou que ele tem condições, que ele pode jogar. Sai com uma boa imagem, mas o recado para o torcedor, para mim, tenha paciência. Na Série B é diferente. Mas tem que complementar, né? Tem essa questão do homem-gol. O Abel ter mais opções ali, o Abel não, o Carille ter mais opções na frente. Acho que o Santos tem um técnico, uma filosofia, um trabalho. Já tem uma base, coisa que não tinha no fim da Série B, no fim da Série A. Não tinha. É um time organizado, você olha em campo, é um time que é compacto. Então é daqui para frente. O Barra falou do Santos dar um pouco, tudo e mais um pouco. Eu falava durante a semana, apostava dos favoritos que tinham mais bola, porque justamente eu achava que a final passava por eles. Passava por Palmeiras, passava por Atlético Mineiro, passava até pelo Bahia, que na Bahia não conseguiu o título. Sim. Por quê? Porque eu achava que os adversários tecnicamente inferiores, o de trabalho inferior, se eles dessem o máximo, mas se o outro desse um pouco mais, aí não ia ter jeito. Sim. E foi o que aconteceu.
É isso aí, galera. A temporada agora vai começar de verdade, né? Já começou, na verdade, né? Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro vem aí dia 14 para o Palmeiras, 7 dias, contando de hoje, né? 7 dias, Palmeiras e Vitória. Vitória foi campeão em cima do Bahia, hein? Adianta achar que o Vitória vai ser um saco de... Ou vai também, né? Clássico, acho que vai. Acho que o Vitória vai ser um saco de pancada, porque um orçamento bem pequeno, bem baixo. Vitória foi campeão. Quem que foi campeão da Série B? Vamos dar uma olhada aqui. Se realmente foi o Vitória. Eu estou em dúvida aqui se foi o Vitória que foi campeão ou não. Vamos ver 2023 aqui. Foi o Vitória. Vitória foi campeão brasileiro da Série B. 2 títulos seguidos. Ganhou a Série B e campeão baiano, né? Campeão baiano. Primeiro jogo do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Depois vem, quer dizer, né? Dia 11 agora já tem Palmeiras e Liverpool do Uruguai. Jogo de Libertadores. Joguinho da hora aí, né? Horário bom até 9 horas, horário de Brasília. Geralmente é jogo às 9h30, né? E aí, no dia 14 teremos Vitória e Palmeiras. Palmeiras e Inter, Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Independente Del Valle e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Cara, acredito eu que nessas 1, 2, 3, 4 rodadas aqui, dependendo do que acontecer nos jogos do Palmeiras, a gente já vai ter um norte aí de quem será o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Ou quem será quem, né? Ou o Flamengo ou o Palmeiras vai ter que dar uma disparada nesses 4 jogos aí. Não vejo outro time para disputar com eles, não. Ah, tem o Galo, tem nada. Ah, tem o Inter, tem nada, mano. Tem nada. Olha o que o Inter rateou aí. Os times que não ratearam no momento, até o momento foi só o Palmeiras e o Flamengo. Só que o Palmeiras levou mais assim na maciota, né? Na molezinha, na tranquilidade. De resto, tem vida fácil pro resto do pessoal aí, não. Então, vai ficar entre esses 2 times aí. O que eles fizerem nessas rodadas aí, que os 2 times vai ter as 5, 6 primeiras rodadas bem complicada, né? Bem complicada mesmo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Flamengo. O Flamengo vai ter o Atlético Goianiense fora. Atlético Goianiense campeão goiano, invicto parece também. São Paulo, cara, e Palmeiras. 3 primeiras rodadas do Flamengo, absurdo. Na 4ª rodada, Botafogo, clássico, sabe, né? Dependente da região, é complicado. E o Bragantino, fora de casa. Então, o que esses 2 times fizerem nessas rodadas aí, a gente vai saber quem é quem no Campeonato Brasileiro. Campeonato um dos mais esperados aí do ano, né? Junto com a Libertadores. Vamos lá, né, pessoal? Ver o que vai dar essa temporada. Acho que o Palmeiras consegue, no mínimo, mais um título de expressão, podendo ganhar até mais que esse aí, né? Acho que dá para levar até mais, mas no mínimo aí dá para ganhar mais um. O que vocês acham? Já deixa aí seu comentário, sua opinião. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. O geral deve estar aí comemorando o título do Palmeiras, mais um título, né? Eu acho que é o título mais pesado, né? Estadual mais pesado do Brasil. Dá um gostinho de comemorar, principalmente por ter sido em cima do Santos, é um clássico. Seria mais interessante se fosse em cima do São Paulo, né? Se fosse em cima do São Paulo, seria mais interessante aí, porque para tirar aquele gostinho amargo ali da Supercopa. Já foi, mas seria legal se fosse em cima do São Paulo.